tudo bem com você? E aí, preparada para mais uma live hoje? Então, seja muito bem-vinda ao programa Mão na Massa, onde eu mostro na prática como fazer para ter uma casa organizada e a bagunça nunca mais voltar. Eu sou a Débora Dias e a live de hoje é sobre como convencer as pessoas em casa a fazer a separação do lixo corretamente. Pois é, essa é assim, é um daqueles temas que gera muita confusão, gera muita dúvida e por isso é que às vezes acontece isso de ter que convencer as pessoas para que elas façam da forma correta, do jeito correto, né? Porque tem sempre uma coisinha ali, uma coisinha ou outra que fica ali assim, um mal entendido. E aí eu vou ajudar você a esclarecer tudo isso e a ver a te mostrar como é que você vai fazer para conseguir convencer as pessoas para que elas façam aquilo que você quer, né? Que é conseguir fazer a separação do lixo corretamente. E aí, e sobre o que é este tema, né? Esse tema é sobre a conscientização da importância do papel que cada pessoa tem nessa tarefa, né? O impacto que não é só no meio ambiente, também é na organização funcional da casa, que vai muito mais além do que a separação do lixo. Tem a ver também com respeito com o meio ambiente, respeito com os próximos, pensar no futuro. Tem muita coisa aí englobada nisso, não é simplesmente só uma separação do lixo. Tudo isso que vai gerar, tudo isso que faz, tudo isso que a gente faz, depois vai gerar um impacto. Então, entender por cada ação que a gente faz, cada escolha que a gente faz, existe uma reação. Então, que é bem diferente de, por exemplo, saber vagamente sobre este tema, que é um tema assim que parece até que é um bicho de sete cabeças para quem não conhece bem, para quem está abordando pela primeira vez, parece que é assim algo assim um bicho de sete cabeças. Então, às vezes as pessoas sabem vagamente sobre isso, não tem muita certeza sobre este tema, então é daquelas coisas que faz com que empurre com a barriga, com que acaba fazendo as coisas não de forma correta, e aí vai achando que está correto, mas é só achando. Então a gente vai esclarecer isso aqui para você saber como dizer, o que fazer, que é para as pessoas conseguirem fazer da forma correta. E aí, é claro que esse tema tem assim muito pano para manga, tem várias formas de se abordar isso, e eu hoje vou dar aqui duas dicas e aí eu vou te mostrar nessa live de hoje, eu vou te mostrar como ter clareza sobre este tema para que funcione de forma correta dentro de casa. E aí, como fazer isso de uma forma leve, como você eliminar a confusão na hora de fazer a separação. Isso vai te ajudar a atingir o seu tão sonhado desejo, que é todos colaborarem em casa, não é mesmo? Então, e aí, uma das piores coisas que tem na organização é essa, né? Que é você ficar consertando aquilo que está mal feito, consertando aquilo que não tá assim, que não fizeram de forma, se não fazem de forma correta, depois alguém tem que ir lá consertar, ou então vai ficar errado, né? E aí, quando se fala em termos de reciclagem de lixo, é prejudicial depois, porque se tiver alguma coisa lá misturada e vai contaminar aquele lixo que deveria ser separado corretamente. E aí, quando se fala assim em separação de lixo, para quem não conhece bem, realmente é assim algo que quando não se tem certeza, acaba se tornando assim muito confuso e desconfortável. As pessoas que não sabem bem, às vezes até nem têm assim a coragem de dizer, por exemplo, você sabe, né? Porque parece que de repente assim todo mundo nasceu sabendo com isso, acordou um dia de manhã e de repente todo mundo sabe fazer separação do lixo, porque assim uma coisa que está muito em alta, principalmente agora e cada vez mais as coisas mais sustentáveis e se fala disso por todos os lados, então às vezes acaba tornando assim algo assim meio confuso e meio desconfortável falar sobre esse tema, dizer que não sabe sobre isso, dizer que não,
mesmo que seja óbvio para quem já sabe, parece que quando a gente aprende uma coisa, parece que de repente a gente olha, é que a gente começa a olhar com outros olhos. E aí, uma das piores formas de tentar convencer alguém a fazer, tipo, a separação correta é partir do princípio que ela já sabe o tanto quanto a gente, ou já sabe aquilo que a gente sabe, né? Então, o que é óbvio pra gente, para muitas pessoas não é óbvio. Então, eu tô querendo desmistificar aqui isso aqui um pouquinho, quebrar aí esses paradigmas aí, essas coisas, para a gente conseguir chegar no objetivo, que é que as pessoas. Olá, Diana, tudo bem? Fazer com que as pessoas que não têm a certeza, que elas não tenham vergonha de dizer, que seja de uma forma mais leve, de uma forma mais divertida, de uma forma mais. Porque ninguém quer assumir aquilo, falar assim, ai, não sei fazer. É difícil dizer isso. Eu, durante muito tempo, eu sempre aprendi. É engraçado porque eu agora, depois com o tratamento aí conversando com psicóloga e tal, eu posso assumir com todas as letras dizer que eu não sei algo. Só que antes eu tinha muita dificuldade em dizer isso, que não sabia fazer algo. Então, porque um professor lá atrás uma vez disse, nunca diga que não sabe. Então são aquelas coisas que a gente vai pegando que ficam entranhadas aqui na gente e não é vergonha nenhuma dizer que não sabe. Então, eu lembro que ele falava assim: se você não sabe, não diga que não sabe, diga que agora não se lembra, ou que vai. Entendeu? Só que o bom é a gente agora, com isso da vulnerabilidade, que tem vindo um tema também muito falado, né? Você assumir que não sabe também é algo bom. E só que quando a gente sabe algo, a gente geralmente parte do princípio que todo mundo sabe aquilo, né? Então, para te ajudar a jogar aí uma luz nesse tema aí na sua casa, incentivar as pessoas a fazerem a separação do lixo corretamente, eu vou te dar duas dicas e para você começar hoje mesmo, porque hoje aqui é mão na massa, eu vou mostrar como é que se faz, hein? Então, o primeiro passo é você trazer consciência sobre este tema na sua casa. Então, e como é que você pode fazer isso de uma forma que não seja aquela forma assim, tipo, boring, tipo, não quero fazer isso, coisa chata, separação do lixo, não sei o quê. Porque para quem não sabe, a separação do lixo acaba sendo assim algo confuso, algo meio tipo, ai, será que isso pode? Será que não pode? Não tenho certeza, e não sei o quê, blá blá blá. Então, tem até. Quando eu comecei a fazer separação do lixo, uma coisa que era assim muito. Que eu ficava muito na dúvida era quando, por exemplo, eu chegava assim, quando começaram a aparecer os primeiros cestos, assim, com aquelas divisórias, tal, no shopping e tal. Aí eu chegava lá, não sabia na dúvida. E aí, na dúvida, o que eu fazia? Eu colocava no indiferenciados, porque eu não tinha certeza, não era assim muito bem sinalizado. E aí, depois eu tive que aprender na marra, que foi quando eu fui trabalhar num shopping e a gente era obrigada, tínhamos que fazer a separação do lixo da loja, né? Então a gente ia lá levar e tinha lá um segurança fiscalizando para ver onde é que a gente colocava a coisa. Aí eu aprendi tudo, porque aí eu conversava e perguntava para ele. Quando eu não sabia o que eu fazia, eu perguntava pro segurança. E aí ele falava assim: "Ah, esse aqui, esse assim, esse assado", e ele ia dizendo e aí eu fui aprendendo lá com ele que era para não levar esporro dele, né? Depois ele ia lá e ia pegar na minha orelha, ou ia. Porque se a gente colocasse errado tal, e sempre se contaminasse os outros lixos, a gente corria o risco de levar uma multa, que o negócio aqui já era mais a sério. Então eu tive que aprender mesmo. E então, só que a maioria das pessoas, quando não tem essa obrigação, aí acabam por empurrar com a barriga, por deixar levar, porque é uma coisa assim chata, porque não sabe bem ao certo como é que é, são muitas caixas, muitas divisões, muitas coisas, muito não sei o quê, e acaba sendo muito confuso essa parte da reciclagem, né? Então, como é que a gente vai fazer para dar aí uma clareada, jogar aí uma luz aí para as pessoas da sua casa, se você é uma pessoa que gosta de reciclar, para você ajudar as outras pessoas a também colaborarem. Então, o que que você vai fazer? Para tornar de uma forma leve e divertida, é fazer isso com jogos. Quem não gosta de jogar, tipo assim, no fim de tarde, fim de semana em casa? Olha, tem aqui um joguinho, vamos fazer aqui um joguinho, não sei o quê. Mal sabe eles para que jogo é que vão. E aí é o jogo
é o jogo da reciclagem, que é para você trazer consciência sobre esse tema. Qual é o impacto que tem no meio ambiente. Por exemplo, você próprio pode criar o seu jogo. Aliás, hoje eu vou mostrar aqui, como hoje é mão na massa, eu vou mostrar aqui como é que se faz um joguinho, que eu fiz aqui um joguinho, já bolei um jogo, e aí vamos colocar aqui a mão na massa juntas e você pode fazer agora mesmo na sua casa aí, escolher umas imagens e tal. Então você pode fazer tipo um gênero, pode ser, por exemplo, umas cartas com imagens, ou pode ser umas perguntas, ou pode ser umas palavras. O das palavras é o que eu vou fazer aqui, que vai ser super fácil, que qualquer pessoa pode fazer com qualquer tipo de material, tendo um papel e uma caneta, consegue fazer. E aí depois pode, quem tem jeitinho para desenhar, pode desenhar também no papel ao invés de escrever, né? E aí, como é que pode funcionar esse jogo, por exemplo? Pode fazer assim, cada carta vale, ou cada palavra vale 10 pontos. O jogo é para quem completar 100 pontos ganha o jogo. Ou seja, a pessoa tem que conseguir acertar todas as 10 coisas que pegar. Agora, se ela errar uma, aí ela volta para trás, aí reduz. Tipo, se ela tem 10, aí se ela errar, aí ela perde 10. Então, logo aí, e vira assim uma coisa divertida, uma coisa que pode ser feita em família, e aí a pessoa diz que sabe e tal, só que ela não vai se sentir envergonhada se ela errar, porque é um jogo, é uma brincadeira, todo mundo vai brincar com ela. Ei, como é que é? Não sei o que, não sei o que. Só que é confuso, até porque eu trouxe aqui várias coisas. Olha, trouxe aqui. Tem o verde, quem não sabe, é do que? O verde é do quê? É de vidros. E esse aqui é o vermelho. E aí, o vermelho, ele é de plástico. Então, tem aqui o amarelo, que o amarelo são de metais. E aí, tenho o azul, que são os papéis. Tenho este aqui, que é o castanho, que são dos orgânicos. E aí depois tem o cinza, que é ai, nossa senhora, indiferenciados. Eu já vou explicar. E depois tem aqui o pequenininho bonitinho que eu coloquei aqui, que é o laranjinha, que são para aqueles tipo para as pilhas, baterias, tal. Tá vendo como tem grande quantidade? E aí, na hora do jogo, acaba até tornando divertido colocar assim várias coisas, porque dá assim meio mais confundida, acaba confundindo mais ainda, né? Porque, por exemplo, o amarelo ele também pode ser utilizado para colocar os metais e os plásticos. E aí, nesse caso aqui, eu fiz assim separado, porque como é um jogo, é para dividir mais ainda, né? E aí, e aí vai contabilizando, por exemplo, coloca o nome da pessoa, escreve o nome da pessoa e aí vai colocando lá um tracinho, dois tracinhos. Quando fizer dois quadradinhos com um no meio, que são cinco, quando fizer dois, aí ou então vai colocando na frente, menos um, menos um, menos um. Se for errando, vai colocando menos um, menos um. Ou então pode fazer. E aí, como é que a gente vai fazer aqui com as palavras? Nós vamos, então vou colocar aqui, eu tenho aqui uma caixinha para ficar assim mais em cima, que é para eu fazer aqui, assim, e aí eu vou começar a pôr aqui umas palavrinhas aqui dentro, e a gente vai fazer assim um gênero de um joguinho. Ai, peraí que eu vou pegar aqui a folha. Tinha esquecido de pegar a folhinha, ainda bem que tinha ali. Então, vamos lá, eu vou começar a escrever aqui, por exemplo, deixa eu ver o que eu vou dividir aqui assim. Então, a gente coloca aqui dentro, colocamos umas palavrinhas aqui, e aí o que você pode fazer? As palavras, podem ser imagens, do jeito que você preferir, podem ser cartas, podem ser assim dobradas e colocar dentro de uma caixinha e cada um pega lá dentro. Se forem cartas, aí convém que seja assim um papel mais grossinho, que é para durar mais tempo, né? Para você não ficar fazendo sempre o jogo.
e também para não conseguirem ver do outro lado, porque senão fica transparente, olha. Que aí aqui assim, ó, tá vendo? Eu consigo ver aqui que é mais transparente. Aí é só arranjar um papel mais grosso. Mas eu vou fazer aqui da forma mais simples, que é para você conseguir fazer, que hoje é sexta-feira e você consegue fazer um joguinho depois do jantar com a família e fazer um jogo da conscientização aí com todo mundo aí em casa. Então vamos lá, vou fazer assim um papel. Então, o que que eu vou colocar aqui? Deixa eu ver, vou escrever pote de vidro. Pote de vidro. Pote de vidro. Tá aqui. E aí cada pessoa vai ter que colocar no lugar certo. Aí fica aqui. Vou colocar o que mais? Posso colocar restos de maçã. Vou colocar aqui maçã, vai. Maçã. 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 E aí vou colocar, o que mais? Temos metal, vou colocar latinha de alumínio. E aí, esse aqui pode ter certeza que muita gente vai se confundir, porque a maioria como se junta o plástico com o alumínio, isso vai depender também na sua casa, depois vai depender também da quantidade, do espaço que você tem para fazer essa separação do lixo, né? Mas isso aqui, como é um jogo, é assim mesmo uma coisa para deixar a pessoa mais à vontade, no caso dela errar, de ter assim, de ser mesmo confuso, porque a reciclagem, para quem não conhece bem, para quem não vive isso e está constantemente lendo sobre isso, se informando sobre isso, acaba se distanciando um pouco. E eu senti assim muita dificuldade. No entanto, que eu perguntei por muitas vezes para esse segurança, acho que ele já estava se chateando comigo, falava assim: "Ah, pelo amor, essa menina nunca lembra do negócio, né?" Porque é mesmo essa questão, é lembrar onde é que se coloca tal coisa, para a gente não errar e acabar contaminando as outras coisas. Tudo bem que lá era assim grande quantidade, então eu olhava assim para uma parte e via lá um monte de plásticos, eu sabia que os plásticos seriam ali. Só que aí tem sempre aquelas dúvidas assim, por exemplo, e o papel sujo, olha, uma coisa que eu vou colocar aqui, papel sujo, papel, vou pôr aqui, guardanapo. Guardanapo usado. Tem essas dúvidas assim, como por exemplo, e o papel encerado? É outra coisa. Papel plastificado, que são a mistura. Vou colocar aqui então envelope com janela de plástico. Envelope. E aí você pode ir colocando essas coisas assim que são mais difíceis. Ou então, por exemplo, se as pessoas na sua casa costumam errar numa determinada coisa, aí você coloca essas coisas que geralmente as pessoas se enganam. E aí, na hora de fazer o jogo ali, elas vão ver, ah, é nesse. De repente ela estava colocando em outro e já nem sabia, sabe? Então isso vai ajudando ela a ganhar consciência das coisas, de onde coloca o quê, de reforçar aquilo que ela já sabe. Envelope com janela. A janela geralmente tem um plastiquinho, né? Não preciso colocar aqui plástico. Envelope com janela. Que mais? Vamos por aqui. E aí, quem vai querer jogar comigo? Quer jogar, Diana? Um eu, um você. Para ver se você acerta. E aí, como é que você tá de reciclagem? Não vale colar, hein? Colocar aí no computador aí, na frente, ou no... Eu tenho aqui o computador aqui na minha frente, mas ó, teria que fazer assim para mexer nele, ó. Aí você sabe. Então, vou colocar o quê? O que eu disse que ia colocar? Garrafa PET. Garrafa PET.
Garrafa PET. Que mais que tem? Já coloquei, acho que garrafa de alumínio. Já coloquei. Então vamos lá fazer o jogo, né? Já coloquei algumas coisas aqui. Ah, deixa eu pôr outro aqui. Mais um. Vou pôr aqui. Pilhas. Mais um. Deixa eu só ver aqui. Dar uma conferida aqui nos. Já coloquei. Esse aqui. Acho que já coloquei também. Ah, vou pôr mais um. Só mais um. Pra gente fazer aqui o joguinho. Então, eu vou pôr aqui jornais. Jornais. E aí, vamos lá ver, hein, se acerta. Então, oi. Vou pegar aqui as canetinhas. Eu tenho aqui várias canetinhas aqui, ó, para mostrar já para vocês. Agora, vou pôr isso aqui e vou colocar assim. Então, eu vou colocar assim, como se fossem as cartas que vão ser jogadas. Vamos ver. Vou colocar isso por cima desse. Assim. Nossa, tem tantos aqui, olha. Tenho. Deixa eu ver. Vou colocar esse assim. Esse pequenininho eu vou deixar aqui em cima. Então, aí, como é que é o jogo? Esse jogo aqui que eu fiz, eu inventei, gente, eu não olhei nenhum lado, eu fiz assim uma coisa, falei assim, vou inventar aqui um jogo, que aí qualquer pessoa pode usar a criatividade, tornar isso de uma forma divertida e fazer assim uma brincadeira. É claro que aqui eu poderia, depois a gente pode pintar, pode fazer outras coisas para tornar isso aqui mais legal do que assim numa folha assim branca, eu posso recortar aqui assim, para não ocupar assim tanto espaço na mesa, né? E deixar só a parte do símbolo. E aí, deixa eu pegar aqui a caixinha. Então vamos lá ver o que é o que. Vamos ver se eu acerto. Agora é a prova dos 9, hein? Peguei aqui um. Ai meu Deus, ai meu Deus. Guardanapo usado. Sabe o que é guardanapo usado? Sabe onde é que coloca o guardanapo usado? Olha, essa é uma das maiores dúvidas e era uma daquelas dúvidas assim que eu tinha muitas vezes quando eu ia fazer assim a separação. Que guardanapo usado, às vezes a gente pensa que é juntamente é confundido muitas vezes com o papel, colocar no papel, só que é um papel que foi utilizado, é um papel que está usado, né? Então, ele não pode ser colocado juntamente com os papéis limpos, que são os papéis que são para reciclar, por exemplo. Se tiver gordura, se tiver aquele papel toalha, por exemplo, que a gente usa para absorver, se tiver algum produto, se tiver, por exemplo, usado ou o que mais? Se for aqueles papéis plastificados, que tem assim uma camada de plástico, aí eles não são colocados juntamente com os papéis. E um outro erro muito comum também das pessoas colocarem o guardanapo usado, por exemplo, é juntamente com como é que chama? Os orgânicos, porque acha que ele vai se desfazer lá junto com os orgânicos e os orgânicos são molhadinhos e aí coloca lá o papel junto. Eu já vi muitas vezes as pessoas colocando esse papel usado aqui junto com o orgânico. E na verdade, ele não é para ser colocado junto com o orgânico, ele é para ser colocado nos indiferenciados, que são aqueles que não dá para ser reciclado. Então ele fica aqui assim,
nos indiferenciados. Agora tem que ver, né, a prova aí do para saber, aí tem que ter uma listinha para saber o que encaixam em que. Daí as palavras aqui que você coloca aqui, aí tem que ter uma listinha para conferir que, né, vai falar assim: "Ah, não, isso aí tá roubando, não, você tá falando aquilo que você quer, não sei o que, etc." Porque como gera muita confusão, aí pode gerar dúvida, então tem que ter ali uma forma de comprovar, de ver que tá lá, por exemplo, um papel só com a parte dos ou uma lista, uma listagem com uma parte dos indiferenciados. E aí tem lá, você vai na parte indiferenciados, confere, vê se tem a palavrinha lá que você colocou, porque a palavrinha tem que constar nessa lista. E aí confere, pum, 10 pontos. Ó, Diana, confere aí para ver se eu acertei mesmo ou se vai tirar 10 pontos de mim. Agora vamos lá de novo. Então, outro papel. Pote de vidro. Esse aqui tá fácil, hein? Pote de vidro, ele pode ser confundido muitas vezes com o amarelo, colocado amarelo, porque o amarelo, ele pode ser colocado tanto plástico como metal. E aí confunde muitas vezes aqui. No caso, pote de vidro, como eu tenho aqui o verde, eu espero que esteja acertando. Então, como tem aqui o verde, é aqui no verde o pote de vidro. Aí, por exemplo, se eu não tivesse aqui o verde, aí ficaria aqui no amarelo, juntamente com os plásticos. E aí é dessa forma que você vai fazendo assim, você pode fazer assim um jogo assim que seja assim uma coisa divertida. Se você puder fazer com imagens, eu acho que com imagens vai ficar assim mais interessante, mais legal, assim, mas também se você quiser, por exemplo, você não quer imprimir, você quer escrever assim, é uma forma fácil de fazer assim um joguinho. Por exemplo, eu fiz isso aqui e eu imprimi essa folha aqui assim desse jeito. Aí você tem só papel e caneta em casa, não tem impressora, não dá para fazer impressão. E você quer fazer hoje mesmo aí na nossa casa, depois do jantar você quer fazer na nossa casa e não tem tempo para imprimir nem nada disso. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer uma coisa simples. Deixa eu pegar aqui uma folha. Então, você pode fazer assim uma coisa simples, por exemplo. Você própria faz assim. Assim. Ó, parece um smile. Parece um sorriso aqui, né? E aí você faz a seta assim. E assim. E você consegue fazer o seu jogo aí. Não tem desculpa para não fazer. Daí, se você quiser, você pode fazer assim mais bonitinha, a seta. Pintar aqui. Pode pintar a seta. Faz assim, tal. E aí tem aqui a cor. Por exemplo, se você quiser escrever a cor para não confundir, aí você coloca aqui marrom. Ou então, se você quiser facilitar a vida das pessoas, porque como isso da reciclagem, ela é confusa mesmo, porque tem algumas coisas que, na verdade, que nem esse exemplo do papel que eu dei, ainda bem que caiu aqui o guardanapo usado, porque é uma daquelas confusões que gera, que tem muitas vezes aí na parte da reciclagem. Você pode, para facilitar a vida dos jogadores, você pode escrever aqui por baixo, por exemplo, nesse caso aqui, orgânicos, né? Que vai tudo que é orgânico. Orgânico. Então, isso vai facilitar. Agora, dependendo do nível dos jogadores, se eles forem assim já bem instruídos, já tiverem mais habituados, é só uma coisinha ou outra que precisa fazer ali uma correçãozinha, então dificultar a vida deles vai ser assim bem legal, porque vai ser mais divertido o jogo, senão não tem graça, todo mundo acerta tudo e aí dá 10 jogadas, quer dizer, na verdade depende da quantidade de pessoas, né? Mas para chegar aí isso foi uma sugestão que eu dei. Tipo, por exemplo, imagina que tem 5 pessoas jogando. E aí 10 jogadas, pô, vai ter que ter 50 jogadas para conseguir terminar um jogo, né? Então você pode reduzir o número. Aí se for menos pessoas, você pode, por exemplo, se forem só 2 pessoas, você pode aumentar o número de para fazer os 100 pontos.
Então você faz assim, o bom desse jogo é que você pode adaptar conforme as coisas que você tem em casa, conforme as dificuldades que você tem em casa. Onde é que tá o problema? Onde é que as pessoas costumam esquecer mais? Onde é que está a maior dificuldade? Então você vai fazer esse jogo personalizado para você. Agora, uma outra sugestão também é que você pode conseguir, se você colocar na internet aí, jogos para ensinar a reciclar, por exemplo. Jogos de reciclagem. Então vão aparecer muitas coisas assim, muitos jogos que aí você pode, se você quiser ter um joguinho desses em casa, que aí é assim uma coisa mais já mais preparada para isso, não é assim um papel, tipo uma folha de sulfite, é assim algo já mais bonitinho, já vem assim as cartinhas ou outras coisinhas, depende do jogo, que aí você pode escolher o jogo que você gosta mais, aqueles que se adapta mais à sua situação atual. Só que isso aqui de você fazer o seu jogo é assim uma coisa que você pode fazer sem ter recurso nenhum. Você não precisa ir numa loja, você não precisa encomendar, você não precisa gastar dinheiro. Você pega uma caneta e um papel. Se tiver canetas de várias cores, fica melhor, fica mais legal você fazer cada um com cada cor. E aí você consegue fazer isso em casa e tornar isso no jogo e acabar educando, né, as outras pessoas, aquelas que não conseguem ainda fazer a separação corretamente, de uma forma divertida, não é daquela forma chata que ela não quer, que não sei o que, nananana. E aí outra coisa que você pode fazer também são perguntas de conscientização de múltipla escolha. Por exemplo, o que acontece se você colocar o lixo no lugar errado? Aí você coloca lá múltipla escolha. Ou o A, por exemplo, coloca A, resposta A, não faz mal, é tudo lixo mesmo. Aí, certeza, se tiver adolescente em casa, ele vai responder essa. E aí, depois, a B, vou contaminar a separação do lixo que já foi feita. Essa aí é expert em separação de lixo. Vou contaminar é mesmo uma pessoa que tem o hábito de separar o lixo, que faz tudo direitinho, que vai contaminar o lixo, né? Que era aquilo que o segurança dizia lá para mim quando eu ia, se você contaminar o lixo, vocês vão levar uma multa, não sei o quê. E eu, tá bom, desculpe, não vou fazer. Porque às vezes a gente errava, colocava, por exemplo, o papelão que era plastificado juntamente com o papel, e na verdade não era, ia lá e falava e brigava e tal. E aí você pode colocar também a resposta C, por exemplo, alguém vai lá e eu vou colocar no lugar errado e alguém vem aqui e coloca no lugar certo por mim. Então você pode colocar assim essas alternativas e aí depois no fim você olha, por exemplo, quer ver? Deixa eu só fazer aqui. Eu gosto de fazer exemplos. Então eu vou colocar assim: o que acontece? Deixa eu ver como é que eu posso encurtar isso para pôr num papelzinho pequenininho. Se colocar o lixo no lugar errado. Se colocar o lixo no lugar errado. Aí vamos imaginar que tem aqui a opção B, a opção C e a opção D. E aí aqui você pode fazer assim, por exemplo, pode fazer aqui assim, duas dobras em que a resposta correta está aqui dentro. Então desdobra aqui e coloca aqui, por exemplo, a resposta correta é a que eu falei, a primeira que não faz mal, que alguém que é tudo lixo mesmo. Então a resposta correta pode ser a B, que vai contaminar o lixo, e aí a pessoa está ganhando conscientização sobre isso. Se ela colocar no lugar errado, ela sabe, ou que vai, por exemplo, você pode colocar que vai estragar o trabalho dos outros, que todas as outras pessoas estiveram se esforçando, ou que colocaram no lugar certo, aí vai lá uma, coloca no lugar errado, vai contaminar, quer dizer, lá vou eu, né, de novo falando em contaminar. Eu acho que foi lá de segurança, que ele falou tantas vezes em contaminar para mim, que agora ficou aqui na minha cabeça. Então, por exemplo, eu posso colocar resposta B e C estão corretas. Então, aqui, e aí tá aqui fechadinho assim,
Quer dizer, tem que estar. Na verdade, eu tinha que ter. Não era para escrever aqui, era para escrever nesse aqui, para dobrar e fazer assim. Mas vocês entenderam a ideia, né? E aí é só fazendo que a gente vê como é que se dá certo ou não. E aí a pessoa respondeu. Aí vai ver aqui, tananana, resposta correta. Ah, ok, acertou, então são 10 pontos. Não acertou, tira 10 pontos. E aí, uma outra perguntinha também que você pode fazer é, por exemplo, uma pergunta de impacto ambiental. Você pode colocar perguntas assim, por exemplo, esse tipo de material, quanto tempo demora para se decompor? Por exemplo, você pode falar assim, desses materiais, qual é o material que mais demora para se decompor? Por exemplo, opção A, chiclete. Opção B, alumínio. Opção C, plástico. Opção D, nylon. Então, aí a pessoa, isso aqui gerou aí uma confusão. Por quê? O chiclete, nossa, chiclete não é assim uma coisa muito comum de se falar. A gente escuta muito falar em plástico, em alumínio. Agora, o mais falado é plástico, né? Então, tem o foco aí muito aí nessa parte mais do plástico. E aí, que é no impacto ambiental, aquilo que causa, tal, que demora mais para se decompor, não sei o quê, temos que evitar, etc. Então, o chiclete ficou ali meio que uma coisa assim, nossa, chiclete, para quem gosta de chiclete, aí isso vai ser uma curiosidade. Então é uma coisa que está gerando ali também algo de diferente, algo de curiosidade, não é sempre aquela mesma coisa, plástico, plástico, plástico. Não pode utilizar plástico, plástico isso, plástico aquilo. Então você dando assim uma dinâmica, colocando coisas diferentes, por exemplo, o nylon é muito confundido com o plástico. Então, porque parece sim, é um material sim plastificado, né? Então pode ser confundido. E agora, qual que demora mais para se decompor? Qual que impacta mais o meio ambiente? Qual que é aquele mais difícil de reciclar? Então pode ser perguntas assim desse gênero assim, dessa indo para essa linha de raciocínio. E aí tem o segundo passo, que é simplificar a separação do lixo em casa, que é para você tornar muito mais fácil e menos confuso. Quanto menos confuso, quanto menos confusão, quanto mais fácil. Por exemplo, se você não tem muito espaço, no caso seria. Eu acho que o ideal seria ter assim, por exemplo, seria um para todos esses aqui, quer ver? Um para todos aqueles que são reciclados, que aí depois, na hora de colocar em cada contentor, faz a separação ali na hora. E aí deixar esses são que não podem ser reciclados, são indiferenciados. E tem esse aqui que são os orgânicos, né? Orgânico e diferenciado. Vou tirar o papelzinho aqui. E aí, este pode ficar vidro, pode ficar junto com papel, que pode ficar junto com os metais, que podem ficar junto com os plásticos. E aí eu coloco aqui esses 4 no mesmo compartimento. Esse aqui, eles são, por exemplo, são para pilhas, para baterias, para lixo eletrônico. Então ele é tratado assim, de uma forma, ele é colocado assim, não pode ser misturado juntamente com essas outras coisas, até porque não ficam próximos uns dos outros. Esses contentores aqui, eles geralmente ficam assim próximos uns dos outros. Esse aqui, ele geralmente a gente tem que levar assim num local, geralmente numa loja que vende eletrônicos, num supermercado que tem um pilhão. Então isso aqui é tratado de forma diferenciada. E aí, nesse caso, poderia ter, olha, uma coisa para você colocar pilhas e baterias, que são aquelas coisas mais comuns, acho que mais pilhas, né? O que você poderia fazer? Você poderia colocar assim, tornar de uma forma mais fácil e menos confusa. Então, o que eu posso fazer? Ficou assim mais ou menos, né? Mas dá para perceber aqui. Aí eu posso fazer assim e tem aqui um durex. Posso identificar. Como é que eu simplifico as coisas? Identificando. Então eu vou identificar aqui
essa caixinha como sendo apenas para pilhas, baterias, essas coisas assim. Então já tá aqui o símbolozinho. E aí, até se eu quiser, eu posso pegar assim, posso pintar aqui, ó. Que aí, sempre que tiver que colocar pilha, essas coisas assim, aí todo mundo vai saber onde é que tá, de uma forma fácil aqui nessa caixinha que vai conseguir identificar facilmente. Dando aqui só uma corzinha aqui assim. E aí pode pegar e pode pintar todas as outras, assim, deixar assim mais bonitinha. E aí, dessa forma você acaba simplificando as coisas. Por exemplo, quando tem que colocar a pilha. Ah, coloca a pilha, fica sempre ali naquela caixinha. Por exemplo, a gente deixa a caixinha por cima do lixo, tem uma outra gaveta que fica o detergente da louça, ficam essas coisas. E lá fica uma caixinha onde se coloca as pilhas. Então, se essa caixinha está assim identificada, depois eu posso fazer bonitinho, né? Que agora não está assim muito bonitinho. Mas pode fazer assim uma coisinha bonitinha, tem o símbolozinho ali da reciclagem. Então é uma caixinha que está por cima do lixo, na gaveta por cima do lixo. E aí a pessoa já sabe, sempre que ela for pegar a pilha, toda vez ela vai, a pilha que estiver utilizada, toda vez ela vai lembrar e vai colocar dentro da caixinha. Que aí daí a gente vai levar para reciclagem, quando já tiver algumas assim, até porque a pilha não pode ser misturada junto com as outras coisas, porque se ela estourar, soltar aquele líquidozinho ali, pode ser perigoso, é corrosivo. Então convém elas estarem separadas, então uma caixinha assim é o ideal para ela. Deixar assim separada das outras coisas. Porque se mistura nas outras coisas, você vai pegar assim as outras coisas, acaba ali pegando aquilo lá, ou aquele ácidozinho que solta dela e não é nada bom para a saúde isso aí. E aí é muito importante você envolver a família nas tarefas também. Quando você envolve a família nas tarefas, você faz com que ela torne, com que seja importante. Olá, Jerusa, tudo bem? Mostrar para ela que é importante ela participar daquilo, mostrar a importância que tem, como é que é importante para você ser sincera, falar não falar assim, tipo, como se fosse uma obrigação, como se fosse algo, porque aí quando a gente leva para esse lado da obrigação, a gente acaba tornando assim o negócio meio que o ideal é a gente ir por outro lado assim mais leve, um lado mais mostrar a importância do papel de cada pessoa tem na parte da reciclagem. E aí envolver uma família assim de uma forma assim com jogos é uma forma muito leve. E aí quando você utiliza a criatividade, por exemplo, um jogo criado por você, por exemplo, então vai falar, olha, esse jogo foi criado por mim, fui eu que inventei, que nem agora eu fiz assim esse jogo assim, mostrei assim desse jeito, mas você pode usar outras formas. Esse aqui foi só um exemplo que eu dei de uma das formas que você pode fazer, mas aí você pode fazer de outras formas, do jeito que se encaixa melhor na tua casa. E aí, nesse caso aqui, por exemplo, o que, que você pode fazer na hora de identificar cada contentor, ou cada divisório, ou cada compartimento que você coloca o lixo reciclado? Você pode, por exemplo, deixar cada pessoa da casa encarregue de identificar um dos compartimentos. Então, imagina que tem 4 pessoas em casa, né? Se tem 4 pessoas em casa, esse aqui vai ser para um dos compartimentos, são todos aqueles que são os lixos que são recicláveis, que aí colocam todos em um só, e aí a pessoa pode fazer o quê? Colagens, pode fazer recortes, pode imprimir ou pode fazer desenho, se é uma pessoa que gosta de desenhar, tem assim umas canetas que é própria para escrever em plástico, que dá para escrever, colocar, pintar lá diretamente. E aí a outra pessoa fica encarregue da caixinha das pilhas. E aí a outra pessoa fica encarregue dos indiferenciados. E aí a outra fica, por exemplo, dos orgânicos. E aí dos orgânicos, o que pode fazer? Pode colocar, por exemplo, imagens assim de frutas ou de comida, ou tudo aquilo que está relacionado com orgânicos, a pessoa pode. Aí cada pessoa vai fazer daquele jeito e podem até de repente fazer assim um concurso em casa para ver qual que é mais legal. E aí todos votam, por exemplo, são 4 pessoas, aí uma pessoa vai ter que votar
em 4. Então, se for só 2 pessoas, aí fica meio complicado. Não dá para fazer votação, porque 2 pessoas. Aí essas 2 pessoas claro que vai votar no dela, né? Vou votar no meu. Aí dá para fazer assim, dá para usar a criatividade e fazer assim várias coisas assim que você pode fazer com que a família participe nessas coisas assim da casa, nas decisões da casa, nas coisas que são chatas, aborrecidas. Tá bem, ok, abre o jogo, fala, tá bom, eu sei que é chato, eu sei que é aborrecido, eu sei que é não sei o quê, mas é uma coisa que precisa ser feita. Eu gostaria da ajuda de vocês, eu preciso que vocês me ajudem também a fazer com que algo funcione, com que as coisas aqui funcionem. Então você também acaba dando meio que ali uma. Olá, Adriana, tudo bom? E aí você acaba dando assim, meio que uma. Jogando também a responsabilidade, porque você está pedindo ajuda, quando você pede ajuda e as pessoas se sentem envolvidas ali nas coisas da casa, elas acabam também pensando, vendo com outros olhos, não é aquela cobrança, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, esse negócio nunca mais funciona. Então é bem diferente quando você fala assim, gente, por favor, me ajude, precisamos encontrar uma solução para tal coisa. É essa coisa. Eu estou falando hoje aqui na parte da reciclagem para que todos colaborem. Mas isso funciona com todas as outras coisas na casa. Quando uma coisa não está resultando, uma coisa não está funcionando, juntam todos e 2 ou 3 ou 4 ou 5 cabeças vão pensar muito melhor e arranjar uma solução de forma criativa. Como é que a gente pode arranjar uma solução de forma criativa para isso que seja bom para todos? Então você está envolvendo todas as outras pessoas da casa e não está ficando aquilo só nas suas costas, só você tem que arranjar a solução, só você tem que fazer. Porque quando você assume esse papel de só você tem que fazer, é assim mesmo que funciona. Agora, quando você responsabiliza as outras pessoas e faz questão de saber a opinião delas e pedir ajuda delas e que você está precisando de uma solução para isso, quer que elas ajudem a pensar, afinal, todas as pessoas que estão lá na casa moram juntas e todas usufruem das mesmas coisas que acontecem lá dentro. Então, é responsabilidade de todos isso. Não fica com essa responsabilidade só nas suas costas, só ali carregando o mundo nas costas, né? Geralmente as mulheres, e quando se fala em organização, ninguém quer saber, só as mulheres. Mas espero que essa live tenha te ajudado. E eu vou trazer mais vezes esses temas aqui, porque foram algumas questões que surgiram de algumas pessoas que eu falei com elas e que realmente, quando se quer assim uma pessoa quer organizar, a outra não, então tem ali um equilíbrio, é quase como se fosse ali uma dança que a gente tem que fazer para não levar as coisas tão para o lado obrigação, tão para o lado pesado, é tornar as coisas mais leves, é tornar as coisas mais assim, bom para todos, e isso acaba depois a conexão entre a família, entre as coisas, quando se faz as coisas em conjunto, acaba tendo uma proximidade maior. Então, essa foi a nossa live de hoje. Espero que tenha ajudado. Coloca em prática hoje esse joguinho aí na sua casa, hoje à noite, depois do jantar, hein? Um joguinho em casa, em família. Um beijo gigante e até a próxima. Tchau, tchau.